Olá, caro aluno do MEC, o seu universo do mecânico. Bem-vindos à aula técnica de número 11, 2016, segundo semestre. Eu, instrutor Escopino, lhes dou as boas-vindas para mais uma aula, mais um treinamento aqui sobre o Toyota Corolla no seu universo do mecânico. No tema desta 11ª aula, temos sensor de massa de ar, o sensor MAF, aplicado aqui no sistema denso TCCS CAN1 do Corolla VVTi Flex. Então, na sequência de aulas de motor e gerenciamento eletrônico, hoje chegamos num sinal de sensor de massa de ar, de entrada de ar, de temperatura de ar. Então já veremos o porquê desse nome e o que ele mede, na verdade, qual a informação que ele dá para a unidade de controle eletrônico deste veículo. Então, telinha de introdução para vocês. Veremos nesta aula como funciona o sensor que mede a massa de ar admitida pelo motor e que já informa em sinal digital a ECU com valores em alta velocidade. Então, opa, nessa telinha de introdução eu tenho algo diferente, importante. Mede a massa de ar. E o detalhe, já dá o sinal para a ECU em formato digital. Não precisa passar esse sinal por um conversor analógico digital dentro da ECU. Ele já dá o sinal na linguagem que o módulo precisa. Então isso gera o quê? Mais velocidade de informação, alta velocidade e um funcionamento até melhor do motor, com toda certeza. Portanto, é um sensor com grande precisão e com resposta rápida. Então vamos ao Corolla. Boa aula a todos. Aqui o veículo VVTi Flex, né? Corolla Flex. E a nossa diagramação deste motor, 1.8, 16 válvulas. A ECU ao centro, os sensores do lado esquerdo, e já está em asterisco, né? As aulas anteriores, fase, rotação e PMS, e hoje sensor MAF, o sensor de massa de ar admitida. Onde fica essa peça? Qual a localização? Então observem aí na foto, na ilustração, o local de montagem, fácil acesso, muito fácil realmente, né? Abrir o capô você já enxerga o sensor de massa de ar, para trocar o elemento filtrante, mexer em corpo de borboleta, vários itens, você vai ter que desmontá-lo, porque ele está bem na parte superior da carcaça do filtro de ar. Então vamos aqui à teoria. De fácil localização, bem na entrada de ar, após o elemento filtrante, temos o sensor de massa de ar, o MAF, que já mede este fluxo de entrada, mas em sinal digital, indicando a massa de ar admitida e ainda a temperatura do ar. Portanto, na diagramação, no esquema elétrico, você não tem sensor de temperatura do ar admitido. Não, porque é o próprio MAF que faz esse cálculo. Ou seja, ele já é massa e temperatura. Embora, tecnicamente, né, massa e temperatura do ar tem tudo a ver. Né? Claro, pense em massa de ar. É o peso, quanto de ar está entrando no motor. Se o ar está mais quente, é um ar mais leve ou mais pesado? É um ar mais leve. Basta ver os balões, né, de festa junina, não é? Não tem uma tocha que aquece o ar? Esse ar fica preso no papel do balão. Quando o ar é aquecido, ele sobe, fica mais leve. Portanto, essa relação massa e temperatura do ar tem tudo a ver. Quanto mais frio o ar, mais denso, mais pesado. Quanto mais quente, maior a agitação das moléculas, mais leve estará esse ar. Tá? Então tem uma ligação direta. Observem a peça aqui em destaque. Então ela é formada por uma carcaça plástica, por onde passa o ar, né, encaixado na carcaça do filtro de ar, e na mangueira que vai ligada diretamente ao corpo TBI. Observem que essa mangueira ela é sanfonada. Por que ela é sanfonada? Porque o filtro de ar com o MAF estão presos na carroçaria. E o corpo e borboleta no motor.
Obviamente, o movimento de arranque para frente, para trás, desloca o motor, né? É o próprio movimento dos coxins do motor. Então tem uma sanfona, né? Uma tubulação que vai poder trabalhar um pouco este movimento, tá? Através de um filamento aquecido, temos no sensor uma comparação constante, onde a própria passagem de ar faz com que o seu circuito entre em ação e aqueça novamente esse filamento. Essa diferença é transformada em sinal de massa de ar admitida. Como que ele funciona? Temos um filamento aquecido e controlado por um circuito eletrônico. Ele é aquecido 100 graus Celsius acima da temperatura do ar. Se o ar está entrando a 20, é aquecido a 120. Se o ar está entrando a 25, é aquecido a 125. Mas conforme o ar passa por esse circuito, tira calor dele, obviamente, né? Um filamento aquecido, o ar passando, ele tira calor. O circuito eletrônico vai ter que alterar a sua corrente para poder aquecer o fio de novo. É essa diferença do circuito eletrônico, de acordo com a passagem do ar e a alteração da temperatura, que nós temos o quê? A medição do sensor. Exatamente isso. Observem o conector. Temos 5 pinos no sensor de massa de ar admitido, sendo que terminal 1, B065, terminal 2, B08, 3, F005, portanto o 3 é positivo, né? Está ligado a um fusível 5, terminal 4, B116 e terminal 5, B118. E qual é a importância desse sinal? Observem os dutos do coletor de admissão do Corolla. Por que é importante medir a massa de ar admitida? Se a ECU mapeia e comanda a quantidade de combustível a ser injetada, precisa saber quanto ar está entrando, ou seja, quanto mais precisa esta informação, melhor e mais preciso será o mapeamento e a mistura ar e combustível vai ficar mais próxima do ideal. Portanto, quanto mais preciso o sinal, melhor será a mistura ar e combustível. Motor menos poluente, menos consumo, melhor desempenho. Ok? Vamos ao espaço dos nossos patrocinadores e volto na sequência falando mais sobre MAF aqui no seu Mac. Já estamos de volta para abordar o tema filtro de ar, o elemento filtrante, né? Observem aí junto à bateria, a carcaça, né, do elemento filtrante, lógico, dentro temos o filtro, né? O elemento filtrante é um importante componente no momento da manutenção e devemos, além da sua troca, ficarmos atentos à sua qualidade, pois se soltar pedaços de papel, esses poderão parar no sensor MAF, alternando, né, e mudando o sinal de resposta. Portanto, é muito comum pegar o carro com baixo desempenho, o carro amarrado, quando você tira o MAF, tem pedaço de papel ali grudado na entrada de ar, tá? E aí você limpa com limpa-contato, né, bate um ar comprimido de leve para poder fazer essa manutenção. Portanto, a qualidade do elemento filtrante é fundamental. E o sinal do sensor? Observe aí o sensor desmontado da sua carcaça, né? Essa pecinha que vocês estão enxergando agora é só o sensor MAF, sem a carcaça plástica por onde passa o ar. Com o motor ligado, em marcha lenta, podemos medir a tensão de resposta dinâmica do sensor, que pode ser medido diretamente pelo pino 1 do sensor,
que apresenta um valor próximo de 2 volts. Conforme aceleramos o motor, teremos um valor maior. Tá? Portanto, 2 volts no pino 1 em marcha lenta, acelerou, vai subindo esse valor. Pessoal, dica prática, dica excelente para ir para o dia a dia da oficina. Sensor MAF, quando está com problema, o carro perde desempenho, barbaridade, fica muito amarrado. Não é que ele engasga, ele demora muito a responder nas acelerações, fica muito amarrado, tá? Na dúvida se é o sensor ou não, simples. Desligue o sensor. Tire a parte elétrica do sensor, desconecte ele e teste o veículo. Porque quando você desliga o sensor de massa de ar, a ECU entende que é uma falha e assume valores padrões sem o sinal dele. Então, se o defeito era o sensor, o carro tem forte tendência a ficar redondinho com ele desligado, ou próximo de redondinho, tá? Então, uma dica fenomenal para falhas no sensor de massa de ar é desconectá-lo e fazer o teste de rodagem. Vale a pena, vocês vão ver que vão ter a certeza absoluta, opa, o defeito é o sensor. O defeito não é o sensor. Basta desligar e fazer o teste de rodagem. E o que aparece no scanner referente a este componente? Então, observem, sensor MAF, né? É o sensor de fio quente, fio aquecido, né? 2,14 gramas por segundo. E já diz também no scanner, olha, observem, pressão atmosférica, 87 kPa. Ou seja, pelo sensor de massa de ar, o módulo consegue calcular a massa de ar em gramas por segundo, né? Um peso, né? Estão vendo, ó, G/S é um peso, está entrando 2,14 gramas em 1 segundo no motor. Pressão atmosférica, 87 kPa, né? O quanto nós temos de oxigênio, né? Qual é a pressão aqui, né? De acordo com o local onde o veículo está. Claro, isso altera de local para local o valor de pressão atmosférica, né? Quanto mais ao nível do mar, temos uma pressão atmosférica, né, chamada nível do mar. Conforme você vai subindo, a pressão atmosférica diminui, também diminui a quantidade de oxigênio, ok? Então, no scanner, observe que na tela do scanner podemos ver e analisar o sinal de resposta do sensor MAF. E essa medição é em gramas por segundo. Ainda temos os cálculos do valor da pressão atmosférica, o que altera a quantidade de oxigênio medida. Portanto, oxigênio é o combustível na parte de ar, né, para o motor funcionar. Tá? Temos álcool e gasolina na parte líquida, né, que vira gás, e para a mistura tem que ter oxigênio. Então, a pressão atmosférica é importante porque altera diretamente a quantidade de oxigênio. Podem ver, quando tem jogo de futebol, né, na Colômbia, na Bolívia, 2.000 metros de altitude, 3.000 metros de altitude, a pressão atmosférica lá faz com que tenha menos oxigênio. Está muito alto, né? E aí falta ar para os jogadores jogarem o futebol. Para o carro é a mesma coisa, é o mesmo oxigênio, né? Portanto, de acordo com o local, teremos uma adequação do mapeamento. Beleza? Conector diagnóstico, onde ligamos o equipamento, o scanner, e mais uma dica para vocês. Qualquer falsa entrada de ar após o sensor MAF não será informada a ECU. Portanto, esta falsa entrada não será medida pelo MAF e o motor tem forte tendência de apresentar trancos e engasgos na aceleração. Então, qualquer mangueira desconectada, aquela mangueira sanfonada cortada, mangueira do servofreio, qualquer falsa entrada de ar após o MAF, sem brincadeira, pessoal, o carro dá tranco violento. Então, fiquem atentos também a esta dica, legal? Então, chegamos ao final desta aula técnica. Obrigado por fazer parte do MEC. Divulgue, compartilhe as nossas aulas. Um grande abraço e até
a próxima aula.